Oi, boa tarde. Eu sou a Selene, sou professora da universidade aqui no meu país, na Bolívia, na Universidade Católica Boliviana. E eu trabalho com temas de empreendedorismo e também de marketing digital. Eu queria conversar com vocês de um tema muito importante para estas datas. E é que o Banco Mundial fez um estudo, uma pesquisa, para ver qual é a situação das mulheres em nossa região. Eles fizeram esta pesquisa em 13 países e encontraram que a crise que as mulheres estamos atravessando nesse último ano da pandemia vai trazer uma queda de 14% estimado do produto interno bruto per capita nas próximas 3 décadas. E esse é um tema muito preocupante. O que está acontecendo segundo esta pesquisa? Que antes da pandemia, as mulheres já tínhamos muitas probabilidades maiores do que os homens em perder os empregos. Quando a pandemia estava começando, tínhamos um 44% dentro das mulheres que tinham emprego que podiam, que sofriam desta possível perda de emprego. Muito contrário aos homens, os homens só tinham uma probabilidade de um 77%. Então, 77% que iam manter os trabalhos, né? E o que acontece? Porque as mulheres sofremos mais perdas em nossos empregos? Porque tem pelo menos três explicações. Primeiro do que nada, as mulheres geralmente trabalhamos com setores que foram os mais afetados por causa da pandemia. No primeiro lugar, porque estamos relacionadas a essas atividades cara a cara, tipo o comércio ou essas ocupações que dificilmente podem se trasladar no âmbito do teletrabalho, por exemplo. Então, essa é uma das primeiras causas. A segunda é que temos uma alta proporção de mulheres trabalhando sozinhas por conta própria e no setor informal. É dizer que não temos essas condições de trabalho mais seguras, temos condições de trabalho vulneráveis e que também não conseguem se prestar no trabalho remoto. Então, esse é outro problema. E terceiro do que nada, as normas sociais da nossa região, nos países latino-americanos, ainda estão colocando a mulher no centro dos trabalhos da casa, os quais foram aumentando muito ante as escolas que fecharam e o cuidado de alguns membros da família que tiveram problemas de saúde nesse último ano. Então, esses três fatores fizeram com que aconteça uma coisa muito curiosa, que já acontecia antes, né? Mas não tanto e não era tão evidente como é agora. Eu não sei se vocês perceberam, mas para mim é muito evidente o que está acontecendo, especialmente na hora de dar aulas sobre temas de empreendedorismo, nas quais pelo menos 90% dos meus alunos são alunas. O que acontece? Que as mulheres encontramos um jeito de nos virar e pelo menos um 60%, de acordo a estas pesquisas, as mulheres na região consideramos que o empreendedorismo é uma oportunidade, tá? E um 39,8% dos casos das mulheres trabalhando em empreendedorismo na região tomaram essa decisão de empreender por causa da frustração e as dificuldades para promover os empregos que elas têm, né? Então, o que acontece? Na hora de montar o seu próprio negócio, uns 70% dos casos afirmaram que o papel que temos na família não foi um obstáculo para conseguir empreender. Então, sendo que a maioria das pessoas que responderam a este tipo de pesquisas, elas asseguram que elas não têm
descendência, ou não trabalham com coisas dos pais, ou têm esse tipo de problemas, e são mulheres independentes, elas aceitam que o apoio da família foi fundamental para dar esse passo e de tentar empreender. Fazer empreendedorismo não é fácil. E hoje, o que eu estou encontrando, principalmente na minha área, é que muitas mulheres tiveram esta necessidade e conseguiram sair adelante, fazendo as coisas que elas podem, as coisas que elas gostam, as coisas que elas conseguem vender, mas com a ajuda das mídias sociais. Hoje, o digital é quase a única opção. Então, tem um tema muito importante de ser trabalhado e é o empoderamento das mulheres mediado por essas novas tecnologias. Se uma mulher ela já tem habilidade, ela conseguiu demanda sobre os produtos dela e ela é apaixonada pelas coisas que ela gosta de fazer como empreendedora, ela tem a metade do caminho feito. Mas se ela não consegue usar as mídias sociais, ela não pode abrir um canal no Instagram, ela não consegue enxergar que o Facebook também é uma ferramenta de venda, que os instrumentos tipo TikTok ou YouTube, qualquer dessas ferramentas podem ser utilizadas para vender, ela não vai conseguir provavelmente fazer as coisas que outras mulheres que sim manjam das mídias sociais conseguem. Então, é muito importante hoje trabalhar nesse empoderamento, ajudar mulheres a não só entender que as mídias sociais são excelentes canais para venda, sino também algumas práticas que são boas e que são muito úteis e muito efetivas para conseguir ter presença, ter autoridade nas mídias sociais, fazer canais de contato, de venda. Eu acho, talvez porque eu moro na Bolívia, eu sei que no Brasil o mercado nas mídias sociais é muito diferente e talvez pode até parecer saturado, mas em países como o meu, aqui na Bolívia, Argentina, Chile, países nos que se fala espanhol, é muito fácil destacar, porque tem poucas pessoas que realmente sabem como utilizar as mídias sociais com essas vantagens. Então, como professora dessa área, eu sempre tento também ser um exemplo de como as mídias sociais podem ser utilizadas. E eu, dia a dia, consigo ver como as minhas próprias alunas ficam impressionadas ante as coisas que eu consigo fazer, vender infoprodutos, fazer cursos online. Ah, porque eu sou professora, então eu consigo empreender vendendo esse tipo de coisas. E eu tenho muito sucesso com isso, e as minhas alunas ficam surpresas. Mas se eu conseguiria me comparar com mulheres fazendo a mesma coisa no Brasil, provavelmente a minha conta e as coisas que eu faço seriam muito pequeninas. Porque assim, no meu país eu consigo ser um monstro, porque tem muito poucas pessoas fazendo isso, e as que fazem não têm a formação que eu tive no Brasil. Então, para mim, eu acho que não é só um diferencial, assim, pensando na minha carreira, mas também como professora, eu acho um potencial incrível para as pessoas que ainda não estão fazendo isso. Então, essa é a minha proposta, essa coisa com que eu trabalho, e eu quero falar para vocês que se vocês conseguem também, não só trabalhar os seus empreendimentos com as mídias sociais, sino também empoderar outras mulheres, ensinar elas o caminho de como esses instrumentos não são só para subir a foto da comida do dia ou a foto do cachorro, sei lá. Se não, podem ser canais para você estrategicamente conseguir vender, contactar com seu público objetivo, humanizar, fazer comunidades com pessoas que têm os mesmos interesses que você, e assim poder surgir de um jeito muito fácil, muito efetivo nas mídias sociais. Então, eu acho que como mulheres, essa é a nossa tarefa. Não só ser pessoas ajudando outras mulheres, nos levantar,
senão também ser um exemplo. Você nunca termina de saber, mas talvez o conteúdo que você faz na internet, as mensagens que você está subindo, as experiências que você conta que aconteceram com você, podem ser uma guia de supervivência para outras mulheres que na hora podem estar perdidas. Ninguém nasce sabendo da importância do digital. Ninguém nasce, ou ninguém abre uma conta na, como se chama, no Instagram, sabendo como que funciona esta plataforma. E as pessoas que sabemos, bom, temos que ajudar as outras, porque se as mulheres não nos ajudamos entre nós, é muito difícil que outras pessoas nos ajudem. Eu acho muito importante que o nosso poder feminino seja a cooperação, a ajuda entre nós, nos tomar da mão e seguir indo para frente, lado a lado, e ensinando dessas coisas, essas experiências que tivemos fora, esses estudos que tivemos fora. E além disso, se você considera que você não tem suficiente experiência, eu acho que também é importante não se comparar com outras pessoas que têm muito sucesso. Você pode ser o seu próprio referente. Se você consegue inspirar uma pessoa, 5, 10, esse já é um número muito grande, porque quando trabalhamos em mídias sociais, o pior que podemos fazer, queridas amigas, é pensar em números, números de seguidores, números de curtidas. Não, temos que pensar em pessoas, pessoas que estão sendo impactadas e que talvez as vidas delas podem estar sendo salvas por causa das mensagens que nós temos para compartilhar, por causa das coisas que temos para ensinar, por causa da paixão que às vezes podemos contagiar e a motivação que também é uma coisa que podemos compartilhar entre nós. Então, é isso. De acordo aos estudos que eu mostrei para vocês, eu quero que vocês tomem consciência de que ser mulher não é fácil, porque a nossa sociedade, aqui na Bolívia, no Brasil, em qualquer lugar, ainda tem um jeito muito diferente de pensar. E as mulheres estamos sendo muito vulneráveis nesta época e, obviamente, durante a pandemia. Então, por causa disso, e entendendo quais são os principais fatores que fazem com que nós tenhamos esse tipo de problemas, é hora de procurar soluções, é hora de nos unir, de pensar em coisas para fazer juntas e para nos ajudar, e para fazer que o nosso setor realmente seja muito valorado. Ser empreendedor é uma coisa que requer muito, muito coragem. E as mulheres que somos empreendedoras somos pessoas admiráveis. E essa admiração que eu tenho por mulheres igual vocês que estão sendo parte desse encontro, bom, só pode nos unir para fazer coisas enormes e para dar soluções a todos esses problemas que algumas mulheres que estão precisando de nossa ajuda precisam ouvir. É isso, muito obrigada por esse encontro. Tomara que a gente consiga conversar numa próxima oportunidade. Beijos.